Bom, no programa de hoje, vamos ter aqui um médico especialista na terapia do cólon, o Dr. Tiago Almeida. O Dr. Tiago vai falar aqui de coisas muito interessantes, inclusive um negócio que eu não sabia, que é o seguinte: é verdade, Dr. Tiago, que tem cocô que pode ficar velho no intestino durante anos? Sim, com certeza. Com certeza. É com o que vamos certeza? falar. Sim. Vamos falar disso. É a colonterapia que resolve isso, né? Dr. Tiago Almeida, por favor. Dr. Tiago Almeida. Vamos começar já daqui o livro. É o livro? Isso. Colonterapia. Tiago Almeida e Solange Menta. Editora Gran Sol. Reeducação alimentar, desintoxicação, rejuvenescimento. Vamos começar com você explicando exatamente o que é a colonterapia. Então, a colonterapia é um processo de limpeza intestinal. Vem resgatar a lavagem intestinal, né, que os antigos faziam muito, até os pacientes chegam no consultório e falam: meu avô fazia a lavagem intestinal. O enema. O enema. Agora... Hoje em dia sabe, senhor, vocês sabem o que quer dizer enema? Se falar enema, vocês sabem? Não se tem a menor ideia, né? Para ver como você perdeu essa tradição, né? E agora, com os avanços da medicina, com as últimas pesquisas, demonstrando que o intestino é nosso segundo cérebro, está vindo à tona Por isso que o Derico é tão inteligente. Mas aí... Então, agora vem um método que é mais sofisticado, mais confortável para o paciente de fazer a lavagem intestinal, claro que associado a uma reeducação alimentar, uma reposição da flora intestinal, que muitos problemas de saúde estão sendo causados justamente pela alimentação e Mas quer dizer, em da flora. síntese, é a boa e velha lavagem. Lavagem intestinal. Que é uma coisa terrível de se fazer, né? Olha, por isso que os métodos atuais agora, Jô, eles estão sendo mais sofisticados para ser mais confortável para o paciente. Quer dizer, terrível. Não, é terrível na hora da introdução. Sim, que vai uma cânula, o que houve? Depois entrega para Deus, né? Vai fazer Agora, a lavagem intestinal, desde os egípcios, já tem um relato que eles tinham oferenda até o deus da flatulência, que era o Creptus. Então, desde os egípcios já tem relatos da lavagem intestinal. Oferecendo a Creptus. A Creptus. Agora, tinha até o pastor... Desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo. Creptus não é do grego? Quer dizer, já não é mais para grego do que para egípcio, não? Da origem é latina, né? Se eu não me engano, né? A origem é latina. Creptus, latino, é. Mas os gregos já tinham... Os egípcios já tomavam. O deus da flatulência. E agora, claro, a ideia é resgatar o que já foi essa antiga tradição com essa história que o intestino, agora um cientista, o Dr. Michael Gerson, ele pesquisou durante 30 anos o intestino e viu que 90% da serotonina é fabricada no intestino. Quer dizer, ele fala que é o intestino é o quê? É o segundo cérebro. É independente do sistema nervoso. Quer dizer que o ânus é a entrada da alma. Coisa poética, não? Bonito isso. Bom, aí vamos à prática. O jeito de chegar lá, o senhor está precisando de uma colonterapia. Isso, Vire-se. Então, primeiro, a gente faz uma dieta, né, um preparo, uma reeducação alimentar. Não adianta também fazer lavagem intestinal sem a pessoa reeducar, comer mais fibras. Porque o que acontece, Jô, é que o ideal do nosso intestino era de funcionar de 2 a 3 vezes por dia. Né? Porque Nossa! É o reflexo gastrocólico que a gente chama na medicina, né? Comer e evacuar. Que é normal nos cachorros, nos gatos. Entendi. Mas, por exemplo, dependendo do que a pessoa consome. Uma vez por dia só. Uma vez. É uma vez. É uma vez. Mas chega no consultório gente que vai uma vez por semana, por exemplo, ao banheiro. É muito comum, ou uma vez a cada 3, 4 dias, ou está dependente dos laxantes. Agora, isso é mais comum nas mulheres que nos homens, eu estou enganado. Mais comum nas mulheres. Por quê?
As mulheres têm o fator hormonal, porque o anticoncepcional desequilibra mais a flora intestinal. E tem uma coisa muito interessante, que é o fator cultural. É isso que eu ia dizer. Muitas pacientes relatam assim que chegaram, que as mães falavam assim, olha, minha filha, quando você for na rua ou na casa das amigas, não use o banheiro das amigas para não deixar... Não, e também é o seguinte, se está na rua, segura até chegar em casa. Segura até chegar. E daí, isso? Tem isso. E daí vai perdendo esse reflexo. Aliás, tem isso. Tem perde, isso. Perde. Então, o estresse do dia a dia, a alimentação, tudo isso tem que ser corrigido, né? Porque o estresse é isso, comer rápido, não tem tempo para ir no banheiro e segura e vai perdendo esse reflexo que a gente chama de gastrocólico, né? Mas também, quer dizer, você come, não é que imediatamente vai ao banheiro, é? O ciclo é mais ou menos de 15 a 18 horas. Quer dizer, quando você almoça, você está evacuando o jantar do dia anterior. Não é o próprio. Não é o próprio. O sujeito diz assim, isso. Não adiantou nada eu ter comido, né? Não adiantou nada. Mas agora, é nesse ciclo, né? Quantos litros de água circulam nessa colonoterapia? Olha, uma média de 30 a 50 litros circulam durante uma sessão. Mas não é de uma vez só, porque quando a gente fala assim 30, 50, pensa que é de uma vez, é porque a sessão dura uns 30 minutos. Então, todo o período está entrando água e já está saindo água com as fezes. Mas peraí, só tem um buraco, ele entra por... É uma cânula de dupla entrada que a água já entra e já vai saindo as fezes. É uma cânulazinha fina, mas a água já entra e já sai as fezes. É via retal, claro, né? Então, Mas peraí, mas sai pela cânula? Sai pela cânula, isso. É uma aparelhagem, por isso que... As fezes saem pela cânula? Sai pela cânula. Qual é a largura dessa cânula? Mais ou menos no fininho, com uma caneta mais ou menos ali. E as fezes saem por aqui? Porque ela sai diluída. A água vai entrando o tempo todo e vai diluindo. E quando entope, não tem o perigo de... Aí, aquele jato que vai longe, não? Pode até entupir. Já teve casos muito esporádicos de escapar a cânula, mas aí... E aí o que vai pro teto, né? Action painting. Agora, que loucura isso, gente. Agora, quem tem prisão de ventre, é incrível, porque depois dessa reeducação e da limpeza, né? Imagina, quem vai uma vez por semana, começa a ir todos os dias, fala assim, isso é a glória para mim, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. E, claro, tem que ter a reeducação alimentar, né? E o equilíbrio da flora, que agora está vindo à tona isso do equilíbrio da flora intestinal, né? Que é a desbiose. Mas também já falam há algum tempo, né? Já falam. Da importância. Agora, vamos falar naquele negócio que eu comentei com você na abertura vamos chamar assim, do cocô arcaico, o arcaicocô. Como é que acontece isso? As fezes podem chegar a ficar quanto tempo escondidinhas lá no... Isso até foi uma pesquisa muito interessante do Dr. Kellogg's, aquele que depois veio a ter os sucrilhos. Sei quem ele era. Teve trabalho Ele era fixado nisso, no intestino, nessas isso coisas. Tem até trabalho científico. Então, ele fazia muitas cirurgias também. Ele via que ficava fecalomas, fecalomas é as fezes endurecidas com pedra. O fecaloma às vezes chega a expulsar uma parte o final do intestino, né? Às vezes. Isso, e às vezes fica, às vezes patologistas abrem, tá lá pedaços de milho, de amendoim, que estão ali envelhecidos mesmo. E o fecaloma é uma coisa dolorosíssima. Dolorosa. Né? Tem casos que até vai para cirurgia, que a gente chama de volvo na medicina, que é obstrução. Como é que chama? Volvo. Mas no interior chamava de nó na tripa, né? O tal fulano teve nó na tripa e... Às vezes é confundido com diverticulite? É confundido, mas porque é o que fala... Digo, o diagnóstico às vezes é erradamente confundido. Confundido. O que acontece é que às vezes um fecaloma pode entrar no divertículo, mas aí é um fecalito que a gente chama, né? Entra no divertículo. Fecalito, uma coisa meio assim, mínimo. E ele geralmente, ele fica colocado, ele se coloca ali na entrada Entrada não, saída, né? Porque ali não é para entrar nada no ânus, né? Ele se coloca, às vezes, bem ali naquela área do intestino. Aquela ponta do intestino seria o quê? Intestino grosso ou delgado? É o grosso. E ali no final é o reto, né? Que ele fica no reto? As fezes acumulam no intestino grosso, né? E às vezes, no final do intestino, que é o cólon descendente, é onde que pode acumular mais esses fecalomas. E tem fecalomas de quantos anos, você diz? Isso é relativo. Pode ter 2, 3, 4 anos. Aí... Isso é relativo, não dá para medir o tempo do fecaloma, mas o que eles falam que às vezes esses patologistas, cientistas, que às vezes está por muito tempo. Que parece político, não quer sair. Não quer sair. Gruda ali. A gente tem umas fotografias aqui bem interessantes.
Muito bonitas, né? Bonitas, não tem nada demais. Ó. Vocês nunca... Isso, Jô. Vocês nunca viram um cocô na vida? Isso é até interessante, porque os pacientes, às vezes, eles não olham as fezes. Né? Tem até uma cultura que, às vezes, muito das prisões de ventre começam na infância, que a criança, quando evacua, aquilo é como se fosse um prolongamento do corpo dela. É até uma oferenda aos adultos. E quando o pai e a mãe chegam lá e dão uma bronca, e a criança brinca, às vezes, com as fezes, né? Pega, põe na parede, né? Daí o pai e a mãe dão uma bronca e fica aquela... Então... É criança, a outra ficou lá assim, ai, é bebê que faz isso. Não é que nem você que fez até os 18. Vamos olhar as fotos aqui, por favor. Isso é o que pode sair de um... Não, isso é um pé. O jeito de comer um pé é um canibal. A fotografia... Isso aí são fezes antigas que podem sair de um tratamento de colonoterapia. E o que é essa coisa no meio? Que parece um pé. Não, ali é a mão Aqueles 4 dedos, o que são? É, do patologista que ele está segurando ali e ficou uma tipo... Gente... Não é um tumor ali, né? E cadê o 5º dedinho? Não aparece na foto, é isso? Quer dizer, o que tem aí de fecaloma é só a parte preta? É, a parte preta, que pode acumular. Isso aí foi tirado até do livro do Bernard Jensen, que é o norte-americano. Mas, qual era o tamanho desse fecaloma? Porque isso aí parece isso aí são uma criptonita, né? Eles chamam, até lá nos Estados Unidos, de black rubber, que é uma borracha preta que sai do intestino. Porque lá nos Estados Unidos, na Europa, está muito conhecido a colonoterapia, né? Qual é o tamanho disso, desse aí? Mais ou menos uns 15 centímetros, 20, 15 centímetros? Isso, mais ou menos, Tem até e a pessoa não sente que está... uma pessoa que tem mau humor, ela se sente enfesada, né? Enfesada. É que tem prisão de ventre. E até essas pessoas que ficam no... Até o termo enfesada surgiu daí, né? Antigamente era intestino cheio de fezes, mas com o tempo foi usado para... Claro. A pessoa está de mau humor, está enfesada. Mas isso aí sai pela cânula com 15 centímetros? Sai. Não entope a cânula? Mas aí com a colonoterapia eles diluem mais. Sim, já vai... Vai diluindo, Porque fica esse não está diluído, né? Esse não está tirado cirurgicamente? Capaz, esse foi tirado, acho que um método mais à base de enemas. Eu acho que a pessoa evacuava depois. Né? Vamos ver mais? Isso parece, sabe o quê? Linguiça de churrascaria, não é? Que vem no espeto, olha só. Doutor, vai querer uma linguicinha? Olha que loucura o tamanho disso, gente. Isso é um só. Isso é um só, Por isso a importância de fazer uma desintoxicação, né, Jô? Porque uma pessoa que tem isso aí no intestino não pode ter saúde, né? Dificilmente. Né? Não pode. A gente chama que causa uma auto-intoxicação. Agora tem a teoria do aumento da permeabilidade intestinal, que essas toxinas passam para a corrente sanguínea. É evidente. Tem mais de 5 mil só mais uma, porque tá bom. Trabalhos científicos falando sobre isso. Isso o que é? Eu não estou nem entendendo direito. Essa ali sai tipo uma coisa membranosa, né? Hein? Isso é tipo uma coisa membranosa. O que às vezes sai muito também de pessoas que têm alergias... Não, peraí, não vai em frente não, antes de esclarecer. Há uma mão segurando um tipo, pau... Não, aquilo ali são pedaços de coisa que sai tipo grudadas mesmo, né? Mas não tem uma vareta ali na mão dele? Não, acho é ele que está segurando mesmo as fezes que sai aquela tipo coisa marrom clara? Isso aí é um muco que sai, tipo um catarro intestinal que sai. Tá bom, pode deixar. O pessoal não vai dormir à noite, vai ficar traumatizado. Mas pessoas que comem normalmente comida, dá esse resultado? Pode, principalmente quem come poucas fibras, né? Já está comprovado que a ingestão de fibras e o câncer de intestino se a pessoa come poucas fibras, tem mais chance de ter câncer de intestino, né? E o intestino também acumula muitos radicais livres, é onde acumula mais radicais livres no organismo. Fibras, vamos falar o quê? Brócolis? Brócolis, farelos, frutas, verduras em geral, né? Cereais. Repolho? Repolho. Couve? Couve. Agora, esses alimentos são gasosos também. Até no nosso livro temos um capítulo mais sobre gases, né? Então, são alimentos que dão mais gases. Sei, mas tudo bem. Mas tudo é fibra. Mas é fibroso, né? Fibroso. A couve não é Claro, a fibrosa? couve. A couve também provoca
Gases? Não, a couve não é tanto. Alguns tipos de couve sim, mas não é tanto como o repolho, brócolis, couve-flor. E você também desaconselha o carboidrato na alimentação? O que a gente evita na dieta é o carboidrato refinado, a farinha de trigo, né? Principalmente que a alimentação em geral, a maioria das pessoas consome mais farinha de trigo refinada. E isso é o que mais prende o intestino. Né? Não, o dia que inventarem o pão sem carboidrato, eu acho que acabam com, assim, até para dieta. 90% dos problemas de obesidade no mundo, né? Porque o pão é uma coisa quase que fundamental na alimentação. Claro. Qualquer pessoa abre mão de qualquer negócio, mas o meu pão, aí tem uns que acham que a torrada é menos, é tudo igual, pão é trigo, né? A gente recomenda para que diminua, né? Durante o tratamento a pessoa não come carboidrato refinado, vai desintoxicar, vai ter mais fibras, emagrece um pouco em consequência da própria desintoxicação, é claro, né? Claro. E no final a reposição da flora intestinal, porque o desequilíbrio da flora intestinal, Jô, pode ser causador de fadiga crônica e estresse, que a gente chama de estresse oxidativo, né? Que é a fadiga crônica, toda essa parte de pessoas que estão desanimadas, até vir a surgir uma depressão futuramente. Para quem não é, Tiago, indicado o tratamento da colonoterapia, quem não deve fazer ou não pode fazer? Algumas pessoas têm algumas contraindicações, né? Quem tem sangramento intestinal, quem já tem diverticulite, doenças inflamatórias do intestino, hemorroidas grau severo, mulheres que estão grávidas não pode fazer, né? Por causa que... Mas a pessoa que tem hemorroidas em grau severo não operou ainda? Então, ainda existe essa dificuldade? Tem que buscar um proctologista justamente para... Às vezes as pessoas têm muito esse receio, Viu, Bira? Tem que resolver aquele seu problema. Que maldade, que mentira. Gente, eu conversei aqui com o doutor Tiago Almeida, que está lançando colonoterapia, junto com Solange Menta. Que é a minha colega, que não pôde vir hoje, né? A gente vai estar lançando o Rio, São Paulo, tá? A gente atende em Ipanema. Reeducação alimentar, desintoxicação e rejuvenescimento. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.